Hoje nós vamos refletir sobre a parábola do bom samaritano, né? Muito conhecida, mas será que a gente lembra? Será que realmente a gente sabe o que ela nos traz, né? Nos faz refletir sobre a importância da compaixão, né? A gente vai aprender muito ainda sobre compaixão, do amor ao próximo, e que se o próximo não se limita a pessoas da mesma religião, por exemplo, ou cultura, né? Mas todos que necessitam de ajuda, independente, né, da religião, da cultura, da história, da idade, é ter compaixão. E ter compaixão é quando a gente realmente consegue, com muita serenidade, com muita delicadeza, se aproximar das tragédias do outro, né, da infelicidade do outro. É a comunhão de alma, né? Quando a gente se aproxima do outro verdadeiramente. É essa prática que a gente se aproxima sem esperar nada em troca. Compaixão é quando a gente acolhe a dor do outro. Acolher a dor do outro é realmente se aproximar com amor e com muito cuidado, né? Para que o outro se sinta acolhido. Se a gente for pensar bem, o sofrimento alheio, ele é só vivido, transpassado e processado quando tem outra pessoa para nos ajudar no processo das dores. Quantos de nós vivemos situações tão difíceis, dores incalculáveis, que a gente pensa que a gente não vai conseguir passar, mas sempre tem alguém que nos dá uma mãozinha, né? Sempre tem alguém que senta do nosso lado e diz, pode chorar, né? Tá tudo bem, se não estiver tudo bem, como nós falamos ontem, né? Alguém que nos autoriza, pode sofrer, você precisa passar por isso, né? Estou com você. É como se a gente fosse atravessar um rio meio cheio de pedras e com muito movimento e a gente não conseguisse enxergar bem. E a pessoa fala, não, te dou a mão, vamos que eu passo com você. Compaixão é quando a gente consegue, então, sentir a presença de alguém nessa viagem da vida, né? Que a gente sempre está acompanhado de alguém que nos ajuda a passar pelos momentos mais difíceis. E como é bom ser alguém que estende a mão e como é bom receber essa mão de alguém também, de alguma forma. Deus sempre manda, Deus está com você, confia e reze muito para que o seu coração, para que a sua alma possa sempre estar aberta para acolher o outro, ter compaixão do outro e também, né, para que Deus sempre providencie e sempre esteja com você em todo momento. Hoje nós vamos conhecer então essa história, essa parábola, esse trecho que nós vamos aprender mais, a do bom samaritano. Disse Jesus: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de assaltantes que o roubaram, agrediram-no e fugiram, deixando-o quase morto. Por acaso, descia um sacerdote por aquele caminho, viu-o e seguiu adiante. De igual modo, um levita, chegando àquele lugar, ao vê-lo, seguiu adiante. Um samaritano, porém, chegou perto dele e, ao vê-lo, teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos em suas feridas, derramando óleo e vinho. Depois, montou-o em seu próprio animal, levou-o a uma pensão e cuidou dele. Tua palavra é uma luz para mim, Senhor. Brilha esta luz, tua palavra. Brilha esta luz em mim, Senhor. Esta luz, tua palavra, brilha esta luz em mim, Senhor. Que a luz de Deus ilumine sempre a nossa vida, lembrando sempre que a palavra de Deus, a palavra viva de Deus,
é de fato a luz que ilumina o nosso caminho, a nossa história, a nossa vida e também os nossos gestos concretos em favor da vida, em favor do bem comum. Os nossos 5 minutos com Deus contam hoje com a presença muito especial do professor Denis Duarte, professor de Bíblia, professor de Ciência da Religião, que nos fala um pouco sobre essa parábola tão bonita do Evangelho de São Lucas. Bom dia, professor Denis, seja bem-vindo. Bom dia, querido padre, é sempre um prazer estar aqui na TV Aparecida, na Casa da Mãe, e para falar de um texto tão bonito, né, da Sagrada Escritura, que é esta parábola que nós vimos. É interessante porque as pessoas perguntam, mas por que aquele sujeito ficou lá caído, machucado, e o sacerdote e o levita não fizeram atenderam, nada, né? Quem eram esses personagens? Eu acho que a gente pode começar por aí, né, padre? Bom, estamos falando do território de judeus, né? E ali estava um judeu caído e machucado depois do assalto. E os 2 primeiros que passaram ali eram também judeus. Um sacerdote, aquele que cuidava das obrigações do templo, ele tinha acabado de cumprir o seu trabalho, estava voltando para casa, porque, diz o texto, ele descia de Jerusalém para Jericó no final do dia. Mas aí ele não quis ajudá-lo porque era seguindo estritamente, de modo exagerado, vamos dizer assim, a lei. Os códigos de pureza, Os códigos de professor? pureza, porque segundo a lei, segundo a maneira como eles interpretavam a lei, eu não podia ter contato com o sangue humano, que senão eu ia me tornar impuro. Ou seja, mais vale cumprir uma lei, uma maneira exagerada de cumprimento da lei, do que salvar um ser humano. Aí a gente vê nesse episódio específico, nessa atitude específica do sacerdote, a crítica que Jesus faz a essa compreensão exagerada, extrema da lei, né? Que coloca a lei acima do ser humano, acima da vida, acima da compaixão. Exatamente, padre. Jesus, o tempo todo nos evangelhos, se a gente perceber, principalmente no evangelho de Mateus, evangelho de São Marcos, é Jesus discutindo sobre a lei e falando sobre isso, falando assim, olha, a lei é para servir o homem e não o contrário, não é para o homem ser escravo de uma lei, né? A lei, e vamos pensar hoje no nosso dia a dia, né? As leis precisam o quê? Favorecer a vida humana. Está aí, por exemplo, a CNBB lutando contra as proposições a favor do aborto, né? A Igreja Católica no Brasil, ou seja, as leis precisam favorecer a vida e não o contrário. No caso da parábola do bom samaritano foi isso, porque passou também o levita. O levita, da mesma maneira, também era um servidor do templo. Ou seja, ambos, levita e sacerdote, eram pessoas religiosas, padre. Eram pessoas que deveriam ser os primeiros, né, por crer em Deus, deveriam ser os primeiros a amar o próximo. E aí vem o samaritano. Acontece que havia uma briga milenar, séculos, entre judeus, israelitas, né, e samaritanos, porque, inclusive, o território dos samaritanos ficava no meio do caminho dos 2 territórios israelitas. Havia muita Os briga samaritanos eram considerados impuros, não é? De sangue misturada, vamos dizer assim, quase que um infiel, a gente poderia resumir assim, né, professor? Era uma briga gigante, padre. Era uma briga que beirava certas pequenas guerras. Para você ter ideia, um judeu, quando precisava passar de um território para o outro, e mesmo sem querer, às vezes precisava passar pelo território da Samaria, quando ele voltava para o território dele, ele batia os pés do chão, porque ele não queria levar nem a poeira dos pés do samaritano. Intolerância, né, professor? Completamente. E dos 2 lados. Havia essa briga dos 2 lados. E, de repente, uma pessoa que não era da religião de Israel, ou seja, não era considerada uma pessoa religiosa, né? Estava também atravessando por ali. Ou seja, quem você menos espera é quem ajuda aquele homem que está caído. É quem ajuda o seu próximo, né? E o mais bonito dessa passagem para mim é que, de certo modo, Jesus se compara aos samaritanos. Jesus não se compara aos religiosos, porque esta passagem também pode ser entendida numa perspectiva daquilo que acontece com o próprio Jesus. É como se Jesus quisesse dizer que a verdadeira religião, de fato, é aquela que, através de gestos concretos, promove, de fato, o bem comum, a compaixão, o cuidado com o outro, né? Agora, essa parábola, ela é exclusivamente de Lucas, nenhum outro evangelista fala dela, não é? São Lucas tem esta proposta da salvação, o amor ao próximo, o amor de Jesus, ele é para todos, ele é universal. Ele tem esta característica de mostrar que não há distinção, né? Por isso, essa parábola está no Evangelho de São Lucas, para mostrar que uma guerra que parecia impossível de se resolver entre os judeus e samaritanos, ali, por causa do amor ao próximo,
acontece a paz. Então, é possível isso. Por quê? Porque o amor de Deus, o amor do Cristo e, consequentemente, o amor que tem que chegar ao próximo, ele é universal, ele é para todos. Não há de se fazer distinção. Professor, é muito comum a gente ver nos dias de hoje tantos sofrendo, né, tantos sofredores na sociedade, necessitados, e as pessoas, por decisões políticas, históricas, culturais, elas não realizam essa prática de amor, né? Elas não vivem a prática, a verdadeira de amor, como você acabou de dizer. Dá alguns exemplos para a gente hoje, para a gente conseguir se identificar nas situações do dia a dia em que a gente não pratica o amor. Basta olhar para a vida dos santos. E santos modernos, vamos chamar assim, que estão mais próximos do nosso período aqui na Terra. Madre Teresa de Calcutá. Já pensou se Madre Teresa de Calcutá... Madre Teresa estava na Índia. Já pensou se ela atendesse lá? E o cuidado dela com amor ao próximo. Ela cuidou daqueles que estavam com problemas de saúde, moribundos. Se ela cuidasse apenas dos católicos lá, católico na Índia é uma minoria. A maioria lá são hindus, por exemplo. Então ela não se preocupou com religião, com distinção religiosa, como fizeram o levita, como fez o sacerdote. No Brasil, vamos estar a nossa querida irmã Dulce. Minha filha se chama Dulce por causa da irmã Dulce. Falo de boca cheia quando falo de irmã Dulce, porque a irmã Dulce estava na Bahia. E na Bahia nós temos também uma série de manifestações religiosas, além do catolicismo, e ela atendeu a todas as pessoas, sem distinção. Ela é, a irmã Dulce, amada por todos na Bahia. Independente de classe social, de religião, independente da situação política, ideológica. Por quê? Porque ela deu um exemplo que é amor ao próximo, independente da situação, independente do que pensa a pessoa, de onde ela vive, porque o amor supera tudo. É o amor que traz a verdadeira paz entre os homens. É esse amor ao próximo que traz a verdadeira paz aos homens. Né? E que e essas santas, as duas diziam algo muito parecido, né? E qual é o seu partido político? O meu partido é o amor ao próximo. Né? É assim que se vence as divisões, os conflitos, sejam ideológicos, sejam políticos. É quando a gente tem o olho fixo naquilo que importa, que é o bem comum, que é o bem do outro, que é a justiça acontecendo na vida do outro. Quando a gente olha realmente para o amor ao próximo, de fato, a paz acontece e até aquilo que parece impossível, como o judeu e o samaritano entrarem em acordo, ali isso é possível acontecer. É interessante porque Jesus deixa claro que a compaixão não pode ser seletiva. A gente precisa fazer o bem para todos e a tradição da Igreja Católica sempre se orientou por isso também. Agora, essas parábolas, o jeito de Jesus dar exemplo, é sempre provocativo também, né, professor? Porque, por exemplo, há uma passagem bíblica quando Jesus diz que as prostitutas nos precederão no reino de Deus, quando Jesus fala do samaritano, quando Jesus fala ali do oficial romano, que é um não-judeu, é um pagão. Quer dizer, tudo isso faz pensar aqueles que vivem à luz da lei religiosa para que compreendam de fato o verdadeiro sentido da lei. Jesus diz várias vezes que não vem nem abolir nem a lei nem os profetas, mas vem colocar um pouco o foco naquilo que é de fato cuidado com as pessoas, né? Sem dúvida, padre, porque as parábolas têm essa característica, como o senhor disse, de nos colocar na realidade. Porque elas sempre partem de algo concreto. É um homem que jogou a rede no mar, é um outro que semeou, é essa parábola de alguém que está machucado no caminho porque foi assaltado. São coisas que aconteciam na realidade de Jesus, no cotidiano, as pessoas estavam acostumadas com aquilo. Então Jesus parte da realidade para ensinar sobre o amor divino, sobre coisas mais profundas, que é o amor de Deus, que é a misericórdia divina, mas sempre partindo do dado real. Jesus nunca foi alienado. Né? Talvez o sacerdote e o levita o fossem, porque talvez muito religiosos, preocupados apenas com a vida espiritual, esqueceram da vida concreta, não atenderam um irmão que estava quase morrendo. Mas Jesus fala o contrário. A nossa religiosidade, a nossa fé, ela acontece na concretude do dia a dia. Em certo sentido, a parábola do samaritano lança um pouco de luz para todas as obras caritativas da igreja, mas parece que faz a gente pensar um pouco também, por exemplo, na doutrina social da igreja, no cuidado com os pobres, na defesa da justiça, da paz, do bem comum. E a doutrina social da igreja, para quem tem casa,
às vezes acha que é uma coisa, a doutrina, uma palavra que às vezes assusta, né, para o leigo, uma coisa muito distante, e não é. A igreja construiu um documento chamado um compêndio da doutrina social, ou seja, uma síntese da doutrina social da igreja. Na primeira parte ela fala da questão religiosa. Explica, ó, tudo isso aqui se deriva do amor de Deus por nós, da misericórdia divina. E depois ela elenca capítulos. Esses capítulos têm tudo a ver com a nossa vida. O primeiro capítulo vai falar dessa segunda parte, né, da dignidade da pessoa, independente das opções dessa pessoa. Ela é pessoa, ela é imagem e semelhança de Deus, então ela tem dignidade. Depois vai falar da família, do trabalho, da nossa relação com a vida econômica, da nossa relação com o meio ambiente, da nossa relação com a política, ou seja, tudo a ver com a nossa vida real, concreta, cotidiana. É justamente isso, Padre. Por isso, porque a igreja não nos deixa, né? Nos lembra sempre, não há como eu desvincular a minha vida religiosa, a minha vida espiritual, da minha vida concreta, da minha vida material. Eu sou uma pessoa só, né? E ambos têm que fazer interferência uma em outra. Eu olho para o Senhor e vejo um padre, mas eu não sei dizer da sua experiência religiosa, da sua vida espiritual. O que eu consigo ver, qualquer um de nós? Os reflexos, né? Como é que o Senhor age na vida real. E assim é com todos nós. Então, como é que eu sei de uma experiência religiosa de alguém? Não sei. Eu só vejo os reflexos. Como é que o marido trata a esposa, como é que os pais tratam os filhos, como é que ajudam o vizinho, como é que ajudam aquele que sofre, como é que se agem ou não com justiça. Isso sim é reflexo de uma verdadeira experiência com Deus. Ou seja, o que diz essa parábola? O samaritano tem maior experiência com Deus, tem uma experiência com Deus muito mais profunda do que aqueles que vivem enfurnados lá no templo fazendo sacrifício. E aí, quando o senhor fala assim também, a gente fica pensando a lei, né? As leis existem, Deus permitiu a lei para que a gente possa viver melhor, já que a gente parece que não sabe muito, né? Mesmo com lei, a gente interpreta muito daquela forma que vai ser bom para mim, para a minha vida. Não é mais ou menos assim, professor? A gente acaba, uma cultura de usar a lei ao próprio favor e em detrimento independente do que vai acontecer com o outro. Sim. Infelizmente isso é real. Mas vamos pensar nos 10 mandamentos, porque é uma lei. Né? Os 10 mandamentos. Se nós pegarmos aqueles que Jesus colocou como os 2 principais, são 2 leis que regem tudo. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a mim mesmo. Ambas eu só consigo realmente fazer isso rezando, tendo uma vida religiosa, espiritual, uma vida com Deus. Amar a Deus é eu ter o contato com Deus, rezar, né? Ter uma vida religiosa. E amar o próximo como a mim mesmo eu só consigo porque eu estou junto de Deus. Mas as outras leis, quase todas elas, são de cunho social. Não matar, não roubar, não dar falso testemunho, não desejar as coisas do próximo. Tá vendo? Ou seja, porque eu amo a Deus, eu consigo amar o próximo. E porque eu amo o próximo, eu não vou querer fazer mal a ele. Então eu não vou matá-lo, não vou roubá-lo, não vou dar falso testemunho. Tá vendo que para Deus a coisa está tudo intimamente ligada. Mas tudo se parte dessa concepção. Deus me ama, Deus me amou primeiro, Deus tem misericórdia de mim. Então isso tem que ser real em mim para que eu consiga transbordar para o outro. Para que eu olhe para o outro que sofre, que precisa da minha ajuda e eu consiga estender a mão. Por mim mesmo, eu acredito que eu vou fazer desse jeito, eu vou pensar só em mim. É a nossa natureza, né? Eu vou querer pensar só em mim. Mas porque eu tenho uma relação com Deus, esta relação com Deus precisa transbordar a ponto de ir para o irmão. E aí eu tenho forças, de fato, para crer e agir dessa maneira. É interessante, né, professor? Porque Jesus não é um jurista, mas ele lança luz sobre a lei religiosa e nos faz pensar naquilo que está de fato no coração de Deus. Eu achei muito bonito o exemplo que o senhor mencionou, não é? Os 10 mandamentos formam quase que um código de conduta, não só em relação a Deus, mas partindo de Deus para alcançar de fato a vida cotidiana, o relacionamento interpessoal, a compaixão, a ternura com os pobres. E Jesus sempre disse, né, Padre, eu não vim abolir essa lei, como o senhor mesmo colocou no início da nossa conversa. Eu vim cumprir plenamente essa lei, mas eu vim, sobretudo, ensinar como é que se pratica essa lei. É Jesus quem nos ensina. O Sermão da Montanha é o exemplo disso, né? É Jesus dizendo, ouvistes o que foi dito, ou seja, vocês já ouviram muita coisa sobre essa lei, e muita coisa equivocada.
Mas agora eu vos digo, eu vou ensinar verdadeiramente como se pratica a lei. E aí, voltando à questão da Dani, então qual é o nosso olhar sobre as leis? Tem que ser a lei a partir do olhar do Cristo. E qual é o olhar do Cristo? É sempre para favorecer a vida humana. Jesus deu a vida por nós, para que nos mantivéssemos vivos, né? Tivéssemos vida, na verdade. Então, o nosso olhar tem que ser o olhar do Cristo, que é sempre para favorecer a vida do outro. Se eu tenho dúvida na prática da lei, na vivência de uma lei, está de acordo com a... Independente de quem seja, de novo, né? Independente de questões políticas, ideológicas, escolhas, independente de qualquer coisa, é a vida humana. É a imagem e semelhança de Deus. Então, a lei precisa favorecer a vida, todas elas, e sem o amor, distinção. A lei precisa favorecer a vida, sem distinção, e o amor acima de tudo, né? Exato. Olhar com amor. Porque olhar com amor é olhar como Jesus. E isso é amar, né? A igreja nos ensina, no catecismo da igreja, no doutrina social da igreja, que o amor não é algo romântico. Às vezes a gente tem esse negócio da escola, que a gente aprende na literatura, né? Aquele amor romântico, platônico. Não, não, não. O amor para a igreja católica é algo concreto. E aí lista várias situações e pessoas que precisam do nosso amor. Porque Jesus não brincou de amor romântico. O amor de Cristo era tão concreto que chegou ao ponto de dar a vida na cruz. Né? E o nosso amor também precisa ser concreto, de ação, de nos voltarmos para os nossos irmãos. De atitude. E com muita ternura. A gente vai ouvir uma música agora para você também poder refletir a parábola do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10, com música para fazer mais sentido para nós. O bom samaritano foi escolhido por Jesus como exemplo de bondade e de misericórdia, como exemplo de bondade e de misericórdia, exemplo divino por mãos tão humanas que dá sua força para quem não a tem, sustentando vidas com a própria vida, exemplo divino de misericórdia por causa de nós. O bom samaritano não pensou em leis e normas, dando exemplo de bondade e de misericórdia, dando exemplo de bondade e de misericórdia, exemplo divino por mãos tão humanas que dá sua força para quem não a tem, sustentando vidas com a própria vida, exemplo divino de misericórdia por causa de nós. Mês de setembro, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. E é assim que a gente começa o nosso programa de hoje, com os nossos 5 minutos com Deus, na companhia do professor Denis, muito obrigado, mas também na companhia de Nossa Senhora, dirigindo a ela a nossa prece, dirigindo a ela o nosso olhar, o nosso coração. Nós rezamos com alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O nosso Pai Nosso de hoje é muito especial para você, que todos os dias é também bom samaritano, que manifesta ternura, compaixão para os pobres, para os queridos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós.
Muito obrigada, professor Denis, por mais um dia de reflexão das parábolas. Como é bom aprender para a gente poder viver melhor, né? E as parábolas têm essa riqueza, né, professor, de nos levar longe com a imaginação, com a ternura, mas também sempre com gestos muito concretos. Obrigado pelo convite mais uma vez, padre. É sempre um prazer revê-lo. Dani, tô querendo minha carteirinha já, né, para participar aqui no programa. Por favor, né? E é isso, aproveitando esse mês da Bíblia, né, padre? Isso para a mesmo. gente poder realmente se aprofundar cada vez mais na Sagrada Escritura, porque é essa a riqueza da palavra de Deus na nossa vida. Com certeza. Coisas boas demais, gente.